Bonsoir, bonne nuit. Como já vai? Preparadinhos aí para mais uma aulinha? Então, essa aula de hoje é sobre o PET do volume 3, o PET todo. O PET todinho vai falar sobre a escravidão no Brasil e as formas de resistência. Considerando que a gente já falou para vocês, já colocou para vocês um monte de documentário, já colocou texto para vocês. Agora a gente vai falar, então, um pouquinho sobre isso tudo, tá? Bom, vou começar de onde vieram os escravizados. Grande Nibiru. Eles eram da África, obviamente, né? Obviamente. E aí você tem esse mapa aqui, que ele é muito comum, porque ele tá aí na mídia, né? Todo mundo que vai falar de escravidão usa esse mapa. E eu acho bem legal. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Os estudiosos, quando começaram a estudar sobre escravidão, e mesmo os antigos estudiosos, o Nina Rodrigues, que foi um dos pioneiros, Mircea Eliade, eles falavam muito sobre dois grupos linguísticos, os sudaneses e os bantus. E aí a gente precisa pensar, vocês já viram isso no outros documentários, né? Mas a gente precisa pensar que sudaneses e bantus não é povo, é grupo linguístico. E eles fizeram essa divisão por causa da proximidade linguística que existia entre esses dois grupos. Na verdade, sudaneses, porque tem um vínculo ali com o Sudão, né? Mas aqui, gente, aqui eu acho que a gente pode pensar assim nos 100 grupos étnicos diferentes. Uns 100 grupos étnicos. E claro que assim como aconteceu no mundo todo, e aí quando eu digo mundo todo, eu estou dizendo lá do Oriente Médio, eu estou dizendo da América, que às vezes a gente estuda muito pouco, por exemplo, o fato de que incas, astecas, maias e outros povos, eles praticavam entre eles a guerra e eles submetiam outros povos, o que faz com que, por exemplo, algumas línguas indígenas sejam comuns, né? Como, por exemplo, o Quechua, nos Andes, que é uma língua incaica, vamos dizer assim, que predominava entre o povo Quechua, mas que também se disseminou pelos Andes todos por causa das migrações desses povos, da união desses povos, seja por escravidão, por casamento, por comércio. E a mesma coisa acontece na África, né? Esses povos, eles tiveram uma longa relação comercial, política, uma longa relação de submissão e de poder, que fez com que os incautos europeus definissem eles como dois grupos enormes, sudaneses e bantus, né? Mas isso é um grande equívoco, tá? Para você ter uma ideia, o que eles chamavam, por exemplo, de sudaneses incluía aqui os povos iorubás, os befalantes, que significa, entre outras coisas, os iorubás, os Ashanti, os Fulani, os povos de dominação árabe, de língua árabe, inclusive, os marris, os malauís, enfim, uma infinidade de povos. Da mesma forma que eles consideravam como bantus, eram quimbundos, quicongos, angolas, né? E durante muito tempo também houve uma subdivisão a partir do porto de embarque. Ah, gente,
saiu lá, a partir do porto de embarque. Então, esse pessoal veio todo para cá, nos porões dos navios negreiros, para trabalhar como escravos, tá? E realizavam trabalhos diversos aqui na colônia. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi o trabalho na indústria canavieira. A maior parte veio para cá para plantar cana, para cortar cana, para transformar a cana em açúcar. Então, você tem um grande número de escravos que vêm trabalhar nos engenhos ali no final do século XVI e durante quase todo, né, o período da escravidão, esse pessoal continuou trabalhando em engenho. Até acabar a escravidão, você tinha lá nos engenhos um grande número de escravos. A questão é que a partir da segunda metade do século XVII, século XVIII, o trabalho ele muda um pouco porque você vai ter também a mineração e vai ter o desenvolvimento das cidades a partir das bandeiras. Então, o trabalho ele vai se diversificar. Então, você tem os trabalhadores dos engenhos, né, nas canas de açúcar, mas você tem também, concomitantemente, o pessoal que trabalha nas atividades domésticas, né? Você tem os escravos lá da lavoura e você tem os escravos aqui de casa, né? Então, você tem lá as escravas que ficam lá abanando os seus donos, né? Para evitar mosquito que pousa, para abanar o calor, enfim. Você tem os copeiros que servem, esses escravos são escolhidos a dedo, entre os mais cordatos, vamos dizer assim, né? Entre os mais cordatos, entre os mais que eles consideravam mais tranquilos, mas que também tinham lá suas formas de resistência. Mais tarde, então, vem a mineração, e aí você também vai ter um grande número de escravos trabalhando nas áreas mineradoras, na exploração do ouro, na exploração do diamante, e isso vai mudar um pouco a cara da colônia. Não só por causa do surgimento das cidades, de novos povoados e da expansão, né, do Brasil, vamos dizer assim, da expansão territorial do Brasil, mas também nos estados sociais. Tá? Então, por exemplo, esses escravos que trabalhavam na mineração, viravam e mexiam, eles roubavam pepita de ouro, roubavam diamante, compravam as suas próprias áreas mineradoras e iam minerar para eles mesmos. Tá? Tem as histórias de escravos que herdam lavras e conseguem muito ouro. Com esse ouro, ele alforria os seus compadres, vamos dizer assim. Tem as histórias dos escravos que trabalham nas cidades e que se dedicam a outras atividades, a pintura, a escultura, a construção civil, a música, a literatura. Então, começa a haver uma diferença social entre esses escravos que eles vão aproveitar para... como é que nós vamos dizer? Eles vão aproveitar para comprar suas alforrias, para mudar o seu status quo. É lógico, gente, que isso é um ou outro. A grande maioria continua sendo escrava e continua sendo explorada. E o escravo, uma das características da escravidão brasileira, é que o escravo não é considerado pessoa. Não sendo considerado pessoa, ele é considerado uma propriedade, parte da riqueza do senhor. Tá? Essa é uma característica da escravidão brasileira, porque a gente sabe que houve escravidão na América entre os indígenas e que, obviamente, houve escravidão na África. Mas nem os africanos e nem os americanos lidavam com o escravo como se fosse propriedade deles, como se fossem coisas pessoais, parte dos bens. Né? A maior parte, quando lidava com esse escravo, lidava com uma condição de prisioneiro de guerra ou de dívidas. Então, o cara trabalhava um tempo, dali a pouquinho estava solto, raramente ele carregava grilhões, né, que são aquelas correntes que o prendem,
Enfim, e eles eram muitos, né, gente? Como eles eram muitos, tinha que ter corrente, porque, é claro, o cara não ia se arriscar. A gente vai falar disso daqui a pouco. E você tem, a partir do século XIX, principalmente, os escravos urbanos, que vão ser os escravos de aluguel, os escravos de ganho. Tá? Escravo de aluguel, quando eu alugo o escravo de uma outra pessoa, de um outro dono, e aí eu pago o aluguel para esse dono. E os de ganho, que são os que vendem coisas na rua e entregam esse dinheiro para o seu dono. Muitos escravos, inclusive na novela das 6 tem falado um tanto disso. Muitos escravos usavam, roubaram os patrões para conseguir dinheiro para comprar a sua alforria. Então, eles têm um valor nas coisas, eles vendem essas coisas por um valor, mas também vendem por outro valor e guardam a diferença para que eles consigam a alforria. Quando o cara não quer dar a alforria, eles entram na justiça. Mas isso já é do século XIX, já principalmente da segunda metade do século XIX para cá. E aí você já vai conviver com as lutas, né, contra a escravidão. Quando normalmente o escravo não escravizado, né, não quando ele de alguma forma contrariava o seu dono, ele era submetido aos castigos físicos. Aí você tem aqui a máscara de Flandres, normalmente é para quem fala demais. Acho que eu ia usar uma dessas, sabe? Ia ter que usar, né? Não por opção. Ia ter que usar uma dessas. Também era usado pelas escravas que eram muito belas, que seduziam seus patrões, né? Você tem aqui o açoite, o pelourinho, né? Que também é um açoite. Você tem esse negócio aqui que deixa o cara de castigo prendendo pelos pés. Tem corrente, muitas vezes eles machucam os pés, machucam as costas, porque ficam muito tempo numa única posição. Você pode observar que a maioria deles está nu, porque é uma forma de humilhação, né? As humilhações, elas não passam só pelos castigos físicos exclusivamente, né? Além de sofrer o castigo físico, você sofre também a humilhação de estar naquela posição. Então, você está nu. E você está nu porque você não está só sem roupa, mas você está desprovido de tudo, inclusive de si mesmo. Essa é uma das punições mais duras, na minha opinião. O castigo físico, ele rasga a pele, ele rasga a carne. Mas quando você rasga a pessoa, a alma do indivíduo, é muito pior, né? Aqui você tem a palmatória, muito comum nessa época também, usada em vários sentidos, desobediência, quando se descobre um pequeno roubo. E o roubo era muito comum, né, gente? Porque de que outra forma eles iam arrumar dinheiro para comprar a sua alforria? Então eles roubavam. Eles tinham que arrumar dinheiro para comprar a sua alforria. Mas é claro que ninguém recebia esses castigos do nada, eles tinham lá suas formas de resistência. Então, eu quero me deter em duas coisas, nessas formas de resistência e nos castigos psicológicos. Veja bem, você sai de lá, no porão de um navio negreiro. Eu não trouxe isso agora porque eu quero que a gente trabalhe depois, a gente vai ter oportunidade de trabalhar a questão do preconceito, e aí eu trago esse vídeo do navio negreiro, porque eu preciso dizer para vocês como é que se inferioriza o outro, tá? Então, psicologicamente falando, você tem sim essa violência de vir no porão de um navio negreiro. Nesse porão desse navio é o lugar onde você deixa de existir, onde deixa de existir aquele ser que era antes e passa a existir uma outra pessoa no seu lugar, que é justamente a pessoa do escravizado. Em seguida, por que você deixa de existir? Porque você faz xixi na roupa. Desculpa, o telefone tocou.
Você faz xixi na roupa, na verdade, nem na roupa, porque você está sem roupa também, quando você viaja. Mas você faz o xixi, você faz cocô, você não tem controle sobre o seu esfíncter, você é surrado e você vê o outro ser surrado, você vê o outro ser assassinado, ser morto. Tem casos onde se conta que o cara mata, né, no açoite, ele mata um rebelde, vamos dizer assim, e ele esquarteja, ele abre, né, as vísceras dessa pessoa e dá para o outro comer. Entende? Então, e aí a pessoa é obrigada a o quê? Comer o coração, o fígado de um irmão? Né? Isso é um ultraje. Compreende que a violência não é só matar o outro, depois que você mata, matou. Mas o problema é, primeiro, você ver o outro morrer, e segundo, você ser obrigado a comer o outro, né, em pedaços. Quando a gente fala, por exemplo, do indígena que pratica antropofagia, quando ele pratica, ele tem todo o cuidado de, primeiro, deixar o outro ser feliz, porque ele é aquela oferta do corpo do outro, é uma oferta para os deuses. E ele consome todo o corpo do outro numa grande festa, numa grande alegria, porque o outro morreu feliz. Tá estranho? É estranho. Mas, na crença deles, ele está consumindo a força, o caráter do outro. Então, o outro, para ele, tem um grande valor. Né? Nesse caso, não. Esse caso é maldade pura, porque é castigo. Então, o raciocínio é diferente. Olha aí o que vai acontecer com você. Ó. Não vale nada. Né? Não vale nada. Esse é o primeiro grande castigo, que é um castigo psicológico. Em seguida, vem a mudança do nome da pessoa. Na maior parte das comunidades africanas, de acordo com o que eu tenho estudado até hoje, o nome da pessoa, ele tem um grande significado. Ele não é um nome só. Em geral, as pessoas têm 3 nomes, tá? Um nome muito secreto, que eu chamo quando eu preciso demais da ajuda dos meus ancestrais. Então, esse nome está ligado à minha ancestralidade. E aos meus ancestrais, principalmente aqueles que foram divinizados, aos deuses que me protegem. Um outro nome é o nome pelo qual eu sou conhecido no grupo e que tem a ver com toda a esperança que o grupo traz para mim. Então, quando eu chamo alguém, por exemplo, vou citar aqui, o Me Fascina, gosto desse nome, o Me Fascina. Entendeu? São as águas que me trazem alegria, que me trazem boas novas, que me trazem transformação. Então, quando a pessoa recebe o nome dela e que ela é chamada, ela atrai para o grupo tudo aquilo que o nome dela representa. Então, ela atrai a riqueza, ela atrai a alegria, ela atrai para aquele grupo. Compreende? Ao atrair aquilo, o grupo inteiro acredita que existe alguém ali cujo nome tem uma força tão poderosa que é capaz de mudar a situação, por exemplo, do grupo. Tem uma história, eu não me lembro, gente, agora que eu me lembrei, se eu tivesse me lembrado um pouquinho antes, teria colocado ela aqui. Mas conta uma história, assim, de um grupo que uma família que estava muito triste, muito triste. Ah, peraí, que eu vou achar. Eu vou achar para te contar. Ai, meu Deus, não tá aqui. Senhor, onde é que tá? Onde é que está? Esse é o conto
Vou te trazer depois. Esse é um conto que está no livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um conto da Conceição Evaristo que está nesse livro Olhos d'Água. Eu me lembrei só agora, gente, porque senão podia ter deixado esse livro aqui. E ela fala justamente de um grupo que estava vivendo um período muito triste, não tinha comida, não tinha alegria, os velhos estavam morrendo e não nascia mais ninguém nesse grupo, ninguém mais estava nascendo e as pessoas estavam apavoradas que elas estavam, nós vamos todos morrer, porque ninguém nasce mais e tal. E aí, de repente, alguém engravidou. E quando essa pessoa engravidou, todo mundo ficou cheio de expectativa. Aquela gravidez precisava vingar de alguma forma. Então, eles cuidaram daquela grávida com tanto carinho, com todo amor, e os velhos passaram a ter esperança, os doentes passaram a achar que iam se curar, e aí aquela criança nasce, e ela recebe um nome que significa a criança que traz a alegria e a prosperidade. E tudo naquilo muda, tudo no grupo muda, né? Tudo naquela tribo muda. E aí eu quero dizer para vocês que quando a Conceição escreve esse conto, ela está falando do que significa ter esperança, do que significa para todos nós termos esperança e de como a gente pode conduzir a vida da gente tendo esperança. Enquanto ninguém nascia e estava todo mundo desesperançado, foi todo mundo ficando muito triste, muito triste, muito triste, até que alguém engravidou. E a própria gravidez gerava essa expectativa, essa esperança de um possível nascimento. E esse nascimento significaria para o grupo renascimento. Então, o nome da pessoa tem a ver com isso, com o renascer da expectativa, do desejo de estar vivo. E é claro, tudo isso tem a ver com a religião. A religiosidade do africano, ela não é aquela religiosidade onde você vai no culto e volta para casa. Você vive o tempo todo aquela religiosidade. Então, quando eu dou um nome, eu acredito que os ancestrais voltaram a olhar para mim, que os deuses, o Deus, né, daquele povo voltou a nos beneficiar com a sua alegria, com a sua gratidão, né? Mudar o nome, mudar a religião significa tirar mais do que já se tirou antes. Então você humilhou, você reduziu aquela pessoa à condição de nada, de coisa. Você bateu, você destruiu aquela pessoa. Mas ela ainda teria lá no fundo dela um fiozinho para puxar, que é aquela religiosidade que ela tem, mas aí você mata aquela religiosidade. E você mata principalmente com o discurso de que aquela religiosidade é demoníaca, né? E ensinar para aquela pessoa o que é esse demônio. Como que esse demônio age? E quando você ensina e a pessoa acredita naquele demônio, porque ela deixou a sua religiosidade de lado, você já matou aquela religiosidade e você vai plantar outra, que é o cristianismo. E no processo de plantar o cristianismo, você planta também a ideia do mal e do demônio. E o tempo todo você diz para aquela pessoa, olha, que ela é escrava porque ela é preta, porque ela merece ser escrava, porque se ela não for escrava, ela não vai recuperar a alma dela, então ela precisa aceitar a condição de escrava. Mas mais do que isso, não é que ela aceita só a condição de escrava, ela cria uma consciência escrava. E ao criar uma consciência escrava, você matou aquela pessoa que existia antes e criou esse escravo. Compreende? Você criou esse escravo. Por isso você vai ter duas categorias de escravo. O escravo que é escravo mesmo, porque ele aceitou ser escravo, e o escravizado, que é o cara que nunca vai aceitar a sua escravização. Capiche? Você tem aí as piadas de mau gosto que se perpetuaram ao longo desses anos todos de escravidão, porque essa escravidão não acabou, a escravidão psicológica, ela permanece lá na sua
no fundo do seu ser. A ideia de que você é inferior, a ideia de que você não merece, ela permanece lá no fundo do seu ser. Então, esse castigo, ele é pior do que todos aqueles outros grilhões que você colocou na pessoa. Ele é pior do que o açoite, porque o açoite, ele mata a minha carne, ele me humilha, ele me coloca abaixo de zero. Ele gera em mim um ódio contra o outro. Mas o castigo psicológico, ele mata a minha alma. E é só quando a minha alma morre é que eu me torno escrava. Sacou? Só quando a minha alma morre é que eu me torno escrava. E aí eu tenho as resistências, né? Quem é só o escravizado, ele vai ter diversos tipos de resistência. Incêndio nos canaviais, muito comum, principalmente no Nordeste. O assassinato do dono do canavial, do dono das terras, tá? Em grupos ou individuais, às vezes as pessoas agem em grupos, às vezes agem individualmente. Em geral, normalmente, quando se trata de prisão e assassinato do senhor, quando se trata de incêndio nos canaviais, essa é uma atividade desenvolvida em grupo. Então, você tem um grupo que já está gestando aquele processo de resistência, né? Você tem a fuga para os quilombos aqui, e você tem também a capoeira, que é o treinamento da guerra, né? Que é como você vai se livrar do seu algoz sem o uso de armas. Golpes de capoeira matam, viu, gente? Tem golpes de capoeira que matam. E eles vão treinar entre eles, e vocês podem observar que quem faz capoeira hoje, que eles chamam de dança, de arte marcial, você vai observar que eles não se tocam, porque o movimento, ele é de treino, ele é um bailado mesmo, de treino. E ele precisa ser muito bem ensaiado e muito bem trabalhado, porque o feitor, ele não pode entender que aquilo é um treinamento de uma luta que vai matá-lo. Entendeu? É uma expertise desse pessoal. A fuga vai levar à formação dos quilombos. Então, os quilombos vão se proliferar muito. Do século XVIII para cá, eles vão se proliferar em todo o território brasileiro. Você vai ter quilombo na Amazônia, vai ter quilombo no Goiás, em São Paulo, no Rio, enfim, no Brasil inteiro. Alguns deles permanecem até hoje. E o movimento negro pegou a ideia do quilombo, né? E quilombos, gente, são agrupamentos enormes. O quilombo mais famoso do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, ele tinha cerca de 30 mil habitantes. E, se eu não estiver enganado, 5 vilas. Então, era um quilombo enorme, era um quilombo gigantesco. Tá? E aí, ele vai se proliferar. Hoje você tem ainda remanescentes desse quilombo em Minas, em São Paulo. Tem com casinha simples aqui, ó. Lá atrás você vê uma casinha de alvenaria mais arrumadinha. E eles estão lutando para que eles tenham direito à terra. Porque essa terra já está nas mãos deles há muito tempo. Então, eles estão hoje lutando para que eles tenham a escritura, a propriedade desse território. E o reconhecimento desse território como um lugar de preto. Aqui você vai ter quilombos urbanos, por exemplo, que são quilombos que estão dentro da cidade. São áreas da cidade que foram durante muito tempo ocupadas por pessoas negras, pessoas pretas, e que tem uma característica muito próxima de uma cultura afro-brasileira, vamos dizer assim. Teve uma época, inclusive, que uma região aqui de Uberlândia, que é uma região aqui do Baixo Martins, que é onde tinha a escola de samba do Bolo,
que a família toda mora ali, todo mundo ali é meio parente, e eles reivindicaram o direito de transformar aquele espaço num espaço de quilombo urbano. Não passou, por uma série de motivos, não passou aí no processo. Mas ainda não passou, mas parece que tá ainda rolando o processo para transformar aquela área num quilombo urbano, porque é uma área de predominância de uma família negra, né, no território onde predomina uma família negra com uma cultura bem própria. Eles têm terno de congado, eles têm escola de samba, enfim, né? Tem todo um arranjo, um trabalho ali no sentido do desenvolvimento cultural do negro brasileiro. Aqui em Minas Gerais, ó, toda essa área colorida aqui são quilombos. Toda essa área. Tá? Em todos esses lugares você tem comunidades quilombolas em Minas Gerais. Então você veja que só que em Minas Gerais são muitos remanescentes daqueles quilombos antigos e que se transformaram hoje em terras, em territórios quilombolas. Alguns já têm a propriedade, já têm o título, e outros ainda estão buscando na justiça. Isso é uma luta ainda bem atual, que é uma luta antirracista, que é uma luta antipreconceituosa, que é uma luta de preservação da cultura dos antigos quilombolas, né? Que é uma luta pela preservação das práticas do povo que fundou esses quilombos. Aí você tem também as irmandades. Fazer parte de uma irmandade é fazer parte de uma sociedade. E é uma forma tanto de enriquecimento quanto de reconhecimento daquela pessoa como parte da sociedade brasileira. Você tem aqui a Sociedade da Boa Morte, que é uma sociedade composta por mulheres, muito parecida com a Sociedade de L10 na África, na Nigéria, se eu não estiver enganado. Mas que cultua as almas dos ancestrais dentro de uma proposta cristã católica. Você tem aqui a Irmandade dos Homens Pretos, que aí é uma irmandade masculina, né? Que persiste até hoje em vários lugares do Brasil, inclusive em Ouro Preto. E aqui em Uberlândia, você tem, por exemplo, a Congada. Esse meu amigo aqui, Láicer Tomás, escreveu a tese dele de mestrado dentro da Congada, né? Aí tem esse trecho que eu amo, esse trecho, ó. E quando Ifigênia, a que depois virou santa, viu que seus filhos roubados da África sofriam na nova terra, a que chamavam Brasil, onde ela não podia mandar porque era negra, atravessou os mares e veio a ter com Nossa Senhora. Essa mãe de todos os homens recebeu de Santa Ifigênia seu manto e prometeu guardar sob ele todos os homens de cor que pediam seu socorro. E desde então eles passaram a orar para a Santa do Rosário, né? É a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que forma aí os diversos ternos de Congo. Para mim, gente, de acordo com o meu entendimento, não é lá essas coisas, tá? Obviamente, tem gente muito mais especializada em congado, principalmente aqui em Uberlândia, que é um lugar onde se cultua a congada. Não sei se a gente fala assim, mas assim, é um lugar de preservação desse aspecto da cultura afro-brasileira. E por que não dizer também da religiosidade afro-brasileira, já que se constitui na Irmandade de Nossa Senhora e São Benedito do Rosário dos Pretos, né? A Irmandade de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Para mim, a congada, ela é
Sem dúvida. Vou precisar fazer um negocinho aqui. Esse trem que esquenta a luz, gente. Ixi. Viu? Então, para mim a congada, ela é uma das formas mais eficientes da resistência. Primeiro, porque ela está presente até hoje, desde o século XVII. Desde o século XVII, do século XVIII, mais ou menos. Eu estou falando 17 buscando as primeiras manifestações, mas ela é mais do século XVIII, que ela nasce no Brasil, mas a partir do século XVIII. Desde o século XVIII até os dias atuais, ela esfrega a negritude na cara de todo mundo. Primeiro porque eles saem todos paramentados com essas roupas, cada terno tem uma roupa de uma cor. Então você tem o azul, você tem o amarelo, você tem o vermelho, você tem todo branco, você tem verde. E cada cor representa uma região, vamos dizer assim, e um ritmo específico, né? Porque você tem Congo, tem Catupé, tem marinheiro, tem Moçambique. E aí isso tem a ver com a região da África, em como se toca, em como se dança, tem a ver com a ancestralidade que cultua, se é preto velho, se é marinheiro, se é enfim, tem, né, uma série de entidades ancestrais que eles vão trazer para dentro da Igreja Católica, inclusive, e fazer um culto bem híbrido. Então, eles vão esfregar na cara do catolicismo a permanência disso, vão esfregar na cara das pessoas brancas dessa cidade, principalmente que é uma cidade extremamente racista, a existência e a força desse povo, a força política, inclusive, desse povo, que lutou bravamente para manter os seus ternos de congada existentes até hoje, para manter a festa de Nossa Senhora do Rosário presente até hoje, na frente da igreja, com missa e tudo mais, com direito à missa e tudo mais. E também ali vão acontecer parte do seu culto híbrido, em geral, Umbanda, porque eles vão reverenciar os preto velhos, eles vão reverenciar os caboclos, eles vão reverenciar os exus, eles vão reverenciar os marinheiros e toda a ancestralidade. Como diria uma amiga minha, o ano inteira vai ser reverenciada nessa festa. Então, a questão da resistência é no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui, nós vamos continuar aqui fazendo o que a gente gosta de fazer aqui. Quer você queira, quer não, que se dane se você acha que isso é coisa de preto, é coisa de preto. É coisa de preto. Né? Que se dane se você acha que faz barulho demais. Vai pro campo, vai pro campo, né? Principalmente o pessoal daqueles prédios lá da Praça do Rosário, daqueles edifícios altos, que tem em geral 1, 2 apartamentos por andar, que são apartamentos gigantescos, né? É um pessoal que tem uma grana para ir para fazenda, para ir para roça, vai para Caldas Novas, né? Vai curtir um rolê lá em Caldas, porque a gente vai continuar batendo os tambores na praça todo segundo domingo de outubro. E a gente vai bater antes, porque precisa de ensaiar, precisa de arrecadar dinheiro, precisa de passar na casa das pessoas para abençoar as pessoas, enfim, precisa de tudo isso, né? Então, durante o ano, isso acontece mais rápido, mais isolado, porque em geral é mais nos bairros, né? Tem as feijoadas, tem os sambas que recolhem dinheiro. Mas em outubro, de sábado, aliás, os primeiros 15 dias de outubro,
O batuque é direto, né? Não gostou? Come menos. É isso. É isso. Né? E tem as religiosidades que também são extremamente atacadas por ignorância, por desconhecimento, que de lá até hoje sofreram uma grande mudança, né? Primeiro, os escravos não podiam cultuar os seus inquices, os seus orixás, os seus voduns, né? Filmes aí, existem N filmes que colocam para cima essa questão da religiosidade, mas também zilhões de filmes que tratam essas religiosidades como demoníacas. Então, elas sofrem muitos ataques. Recentemente, na caçada ao Lázaro, lá aqui no interior de Goiás, né? Todo mundo deve ter visto, porque virou uma grande novela, né? Quase 20 dias da novela, Onde Estará Lázaro? E o Lázaro, ele fugiu e ficou numa área onde tem muitos terreiros. Terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, terreiro de terecô. E a polícia achava que os pais de santo estavam escondendo Lázaro. Mas eles não pediam licença para entrar. E eles não entravam de forma respeitosa. Eles entraram quebrando coisas, eles entraram destruindo coisas, bateram nas pessoas, né? Um terreiro onde eles entraram, abrigavam o senhor. Tem muita gente que mora nesses terreiros, tá, gente? Muita gente. E um senhor mudo morava nesse terreiro. E a polícia perguntou, cadê o Lázaro? E o cara não respondeu. E o cara é mudo. Não respondeu? Bateram no cara porque o cara não queria responder. Bateram no cara porque o cara não queria. Um senhorzinho de mais de 60 anos de idade. Bateram nele porque ele não respondeu onde é que estava o Lázaro. Mas o cara era mudo. O cara era mudo. Entende? Então, a violência, a truculência é resultado do desrespeito para com as comunidades de terreiro. E elas estão aí, são resistentes até hoje. Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de pessoas brancas que frequentam os terreiros, pessoas brancas, desculpa, que frequentam os terreiros e que fazem parte desses terreiros. Uma grande quantidade. O professor Flávio, não o Flávio de Física, o Flávio de História, uma vez ele me perguntou assim, Maria Helena, porque essa é a minha área de estudo, né? Inclusive, minha dissertação está aí na referência. Ele falou assim, Maria Helena, mas engraçado, o cara da associação de Umbanda e Candomblé de Uberlândia é branco. Eu falei, ele é branco, tem um monte de pai de santo branco, a maior parte deles. A maior parte, se você for contar, fulano, betulano, você vai achar um monte de gente branca, principalmente nos candomblés. E na Umbanda também, né? Aqui em Uberlândia você vai ver candomblé e Umbanda, parece que tem algumas coisas de tambor de mina, de Jurema, que eu não sei. Mas em geral você tem o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor de mina no Maranhão, os xangôs também no Nordeste, os terecôs no Nordeste, todos eles são religiões de matriz africana. Isso quer dizer que, de alguma forma, eles cultuam o orixá, o inquice, o vodum, que fazem parte do grande panteão cosmogônico africano. De vários, né? Vários panteões, que cada um é um. Então, gente, a religiosidade, junto com a congada e as irmandades, elas constituem, até hoje, a maior forma de resistência. E aí tem uma última forma de resistência, que é, obviamente, a luta antirracista, o movimento negro, né? Que vai pegar tudo isso como uma grande defesa da luta contra o preconceito racial. Tá? Mas nós vamos
parar um tanto por aqui, porque essa seria a proposta do PET 3. A gente volta para discutir preconceito racial, e aí a gente volta nesses temas para pegar o que há de específico neles na luta antirracista. Bom? E é isso, nós temos aqui as referências de figura, de textos, tá? O PET também é uma referência e o meu texto aqui. Um beijo!